Olá, boa noite. Deus abençoe você que está online, você que vai acessar daqui um pouquinho. Vamos estar aguardando o pessoal estar adentrando a live. Vamos estar aguardando o pessoal entrar. Glória a Deus. Enquanto a gente prepara aqui, nós tivemos um pequeno atraso do entrevistador, mas ele já vai estar chegando aí, ele já vai estar adentrando, mas não tem problema, a gente vai estar aqui se colocando na presença de Deus, agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui, você está aí, nós podermos compartilhar. Essa noite a gente vai fazer de uma forma mais dinâmica. Você que quer deixar teu comentário, quer compartilhar, esteja à vontade aí, já esteja acessando, esteja compartilhando. Nós estávamos falando do assunto da como me tornei pastor, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Eu só quero pegar um gancho, e antes de pegar esse gancho, eu quero orar por você, para quem está adentrando a live, eu quero estar orando por você, tá bom? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, quero te agradecer, Senhor, primeiramente, por tua misericórdia em nossas vidas, por esse dia que nós tivemos, Senhor. Agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, estar deixando aqui registrado a tua operação, aquilo que tu tem feito em nossas vidas. Quero agradecer, Senhor, por minha família, agradecer pela igreja, agradecer para os meus irmãos, agradecer, Senhor, por aqueles irmãos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que estarão, Senhor, acessando essa live. Nesta noite eu quero também estar colocando diante de Ti, Senhor, as pessoas, Senhor, que neste momento, nesses dias, estão passando sofrimento por causa da pandemia, estão passando dificuldade por causa da pandemia. Eu quero pedir que a Tua bênção, que a Tua misericórdia esteja sobre a vida deles, que eles possam ser transformados, Senhor, que eles possam ser pessoas abençoadas, Senhor, possam ser pessoas consoladas pelo Teu Espírito. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que Teu bom anjo, Senhor, esteja, Senhor, visitando cada um dos meus irmãos que vão estar assistindo esta noite. Deus, que a Tua obra aconteça e esses vídeos, Senhor, venham trazer, Senhor, esclarecimento, venham trazer, Senhor, um momento de testemunho para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Estamos chegando aqui com o nosso abençoado Robson, conseguiu chegar ainda, glória a Deus. Então, vamos trabalhar. Quer saudar os irmãos? Paz seja convosco, irmãos, tudo bem? Estamos aí mais uma vez. Hoje consegui chegar um pouquinho atrasado. Estou um pouquinho com o olho inchado, acordei com o olho inchadinho, então não estranho. Mas é isso aí, vamos que vamos. Embora seja de noite, ele ainda ter sol, ainda, né? Mas é verdade. Hoje eu estava praticamente só, a minha máscara está aqui também. Hoje então, diz que é profundo o assunto, né? Isso. Na verdade, a gente vai aprofundar mais o que a gente já tinha comentado na última live que você não pôde estar conosco, né? Mas aí a gente resumiu, simplificou, mas eu gostaria de estar ainda falando um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Né? Amém. Fez um resuminho para quem não estava na última? Na verdade, eu não vou fazer não, vou deixar você aí. Você que não assistiu, hoje é o quinto episódio, né? Quarto ou quinto? Quarto ou quinto, eu já não perdi a conta. Mas você pode estar acompanhando aí no nosso Facebook, na timeline, é só você descer um pouco, você vai ver as transmissões de sábado. Então, se você pegar teu calendário e for voltando, a cada 7 dias está tendo uma transmissão dessa, sobre esse tema. E hoje é a continuidade, né? A websérie, né? Só você procurar por websérie, você vai estar ali já percebendo ali, já acessando essa última, penúltima, né? Penúltima. Isso. E hoje, já tem aqui com a gente 2 pessoas acompanhando, o pastor Ezequiel Borges, dando boa noite, a paz, o Diego Rosa nos acompanhando, ele Seja bem-vindo, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí, pessoal, que bacana. Então,
Na última live, eu coloquei para vocês que, diante dos estudos que eu tive da doutrina onde eu estava, da igreja que eu estava, a Igreja Católica, e o estudo do Compêndio Vaticano II, talvez o pastor Ezequiel vai falar, nossa, ele está falando da Igreja Católica. Eu estou falando, por quê? Porque eu saí dela, mas antes de sair eu estudei muito os seus documentos. E foi por causa de alguns artigos que eu citei nessa última live, está lá, você pode conferir esses artigos para conferir se eu estou realmente falando algo, a verdade. Por exemplo, o artigo 2664 do Catecismo Católico, é só colocar no Google lá, artigo 2664, Catecismo Católico, e ver o que diz, né? E o artigo 2113, que fala sobre a idolatria. O próprio catecismo fala sobre essas questões. Então eu coloquei isso tudo lá. E nessa live hoje eu queria pôr porque eu tive a luta e a dificuldade. Quando eu comecei a ler e conhecer, eu tive essa luta tão grande que foi um ponto assim que eu fiquei... Sair eu não podia, mas como eu contei o testemunho, eu pedi um sinal para Deus, depois Deus me deu estes sinais. Eu estava contando aqui, imagine vocês, ó, tem 1, 2, 3, 4 folhas, foi os papéis que, como teses, eu tinha desenvolvido, e eu guardava isso. E eu esperava a oportunidade, porque eu precisava de um sinal de Deus para sair. Eu não podia sair como um revoltoso, como rebelde, porque eu não era rebelde. Saber da verdade, discordar de algumas situações, não é questão de rebeldia. Você está vendo uma situação e você vai falar dessa situação, então aí é uma questão de inteligência. E eu não podia sair. Tudo bem, eles não queriam me dar ouvido, ótimo, mas eu não iria sair. Eu precisava estar saindo com um sinal de Deus. Eu precisava de uma confirmação de Deus. É o que no meio cristão todos deveriam fazer, sabe? Se você precisar até mudar de igreja, não faça isso sem pedir de Deus uma confirmação, sem conversar com o pastor, o seu pastor, está ali, está pedindo um direcionamento, sabe, um aconselhamento, ver a opinião dele, por mais que talvez ele não concorde, mas é importante que você faça isso, porque tem a questão da cobertura espiritual. Quando isso te falta, é como você perder um pai. Nós, carnalmente, perdemos nosso pai, né? Eu perdi 4 anos atrás. Não, faz mais tempo já. Faz mais tempo. E você já perdeu bem tempo. Perdi com 13 anos de idade. Hoje eu tô com 35. Foi ou não foi sofrido? Foi. Meu pai morreu nos meus braços ainda. Foi uma situação ainda mais delicada, né? Entendo. Então, essa questão... Mas assim, sabe, é interessante falar sobre isso que você está abordando, porque eu vejo assim que na profundidade mesmo, na sinceridade, todos os pastores gostariam, pastores, líderes, enfim, gostariam que os seus liderados chegassem e perguntassem: isso aqui é assim mesmo que você falou? Que quando surgisse dúvida, eles chegassem para a pessoa que falou. Ou né? um conselho, até quando for fazer um negócio, sabe? E eu acho interessante que a palavra, né? Você vê Jesus validando o Antigo Testamento e os apóstolos ainda, né? Eu não lembro agora se foi Paulo, mas que ele chega no momento que ele fala assim: eu vou validar com os irmãos isso para ver se é realmente da parte de Deus. Sim, quando com o primeiro concílio de Jerusalém, eles fizeram concílio e dentro do que a palavra dizia, né? Porque veja bem, né, irmãos? Você que fez faculdade, você que fez um curso superior, quando você termina o teu curso superior, você tem que fazer aquele negócio lá que eu não entendia, eu entendia que era mamografia. Era monografia, né? Mas seria tese, né? Isso, ou a tese. Trabalho de conclusão de curso. Isso, TCC, né? Entende? Quando você vai desenvolver a tua tese, o teu trabalho de conclusão de curso, você não pode basear essa tua tese na tua cabeça, não é verdade? Você vai basear essa tese, você vai pegar alguém que escreveu algo sobre o tema e que é reconhecido no mundo científico, e depois desse reconhecimento no mundo científico, baseado no que ele falou, você vai desenvolver a sua tese, não é verdade? Entende? Então você não pode simplesmente
desenvolver uma ideia da tua cabeça. E foi por isso mesmo. Eu baseei todos esses escritos no conhecimento que eu adquiri dos estudiosos que tinham seus doutorados de teologia na Igreja Católica. Entende? Então foi por isso que eu coloquei. Inclusive, vocês têm uma ideia, no número 178, no artigo 178 do Catecismo Católico, diz assim: não devemos crer em ninguém a não ser em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entende? Ou seja, não devemos crer em ninguém a não ser no Deus o Pai, bem objetivo, o Filho e o Espírito Santo. Tipo assim, uma verdade incontestável. Eu até digo, eu chamo assim, porque a Igreja Católica ela usa uma verdade que é incontestável, ela dá nome de dogma. Não é que é incontestável, é que não adianta questionar porque não tem explicação segundo eles, então não dá para explicar. Só que essa verdade é uma verdade que dá para explicar porque biblicamente correta, ela também é validada na Bíblia, né? É validada na Bíblia, tem base para ser dita. E realmente a gente não pode crer em ninguém a não ser em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem diz isso? Catecismo Católico. Certo? No Catecismo Católico. O próprio Catecismo e a Palavra de Deus, né? Nos ensina isso. Então, aí você vê assim, mas como? Como que eles diziam isso no artigo 178, se eles ensinam a crer noutras pessoas? E quando eu li isso, eu falei assim, mas eles me ensinam a crer... Existe um conflito. Começou a gerar um conflito. Eles me mandam eu crer no anjo da guarda, no santo de devoção, crer em Maria e, sabe assim, em algum outro santo. Crer que eles viveram, crer que eles viveram por Cristo e morreram por Cristo, sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente os santos bíblicos, né? Aqueles que estão na palavra de Deus. Como eu disse na última live, não santos que foram canonizados, porque, veja bem, na profissão de fé católica diz assim, que ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, certo? Então ele ainda vai julgar, certo? Ele já julgou? Não. Então, eu estou entrevistando você. Mas não, é uma lógica para a gente chegar, certo? Então, se ele vai julgar, como é que alguém pode determinar que fulano é santo? E nós vimos na última live que o critério bíblico não é milagre. Porque o critério bíblico diz assim, que ele vai dizer um dia assim, alguém vai chegar e vai falar assim, eu fiz muitos milagres no teu nome. Teu nome, expulsei demônios. Preguei, comi contigo. E ele vai dizer, eu não te conheço. Então não é critério para uma pessoa ser santa. Então o que é o critério? O critério é fruto, é obra, caridade, amor, bondade, sinceridade. Se você é uma pessoa que já recebeu Jesus Cristo na sua vida, está lutando para levar uma vida honesta, de acordo com a vontade do Senhor, está lutando se esforçando e está praticando o amor, o perdão, a misericórdia, tanto com os outros quanto consigo mesmo, tem fé no Senhor, obedece ao Senhor, você é uma pessoa santa, santificada, certo? Não santificada porque você fez muitas coisas boas. Não santo naquele padrão que muitos conhecem aqui no Brasil, né? Por exemplo, de imagem ou algo assim, mas é que você está caminhando num caminho santo, num caminho reto. Tipo assim, se eu, pecador, eu posso contaminar você com o meu exemplo mal. Se eu, o pecador, posso contaminar você e tirar a tua santidade. Mas no caso, Deus... Quando ele toca, ele contamina a gente com a sua santidade. Então, ele nos toca quando? Quando ele envia Jesus Cristo. E ele morre na cruz. Ele abre o céu para nós, para que a gente tenha acesso a essa santidade que por nós mesmos não seria possível. Entende? Então, aí baseado nessas teses, foi que eu desenvolvi esse estudo. Tá no YouTube lá também, eu tenho lá essas teses estão inteiras lá. Para você que está chegando agora, eu sugiro que você assista o episódio anterior, né, que está aí na nossa linha do tempo do Facebook, no sábado passado, onde se dá início a essa profundidade dos estudos sobre os dogmas católicos.
né? E todos esses dogmas que o pastor Carlos comenta aqui, é possível você encontrar de uma forma bem simples, né? Você está nos assistindo, você tem internet, então aproveita o Google e vai estudar um pouquinho. Coloca lá isso que ele está falando, confirme, veja se é verdade, né? Sim, e porque aí é onde você entrou, veja se é verdade. Porque a Bíblia diz, e lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, que vai ser julgado e condenado todos aqueles que não deram crédito à verdade, mas se consentiram no mal. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade, o que é a verdade? Verdade é aquilo que Deus diz que é verdade, não aquilo que o homem diz que é verdade. Por exemplo, o homem não pode vir trazer uma doutrina alheia à palavra de Deus. Um homem não pode profetizar coisas que Deus não profetiza, ou profetizar em nome de um santo que morreu. Por exemplo, questões simples, né? Que nós voltamos a dizer, Ele está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Aí a pergunta é, como está no meio de nós? Quem é que está no meio de nós? Deus Todo-Poderoso? Sim. O Criador do céu e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós. Então, se Ele está no meio de nós, se Ele está comigo, por que eu preciso de um intermediário? Se você é templo do Espírito Santo, se você é batizado, como os católicos usam o termo, se você é crismado, você se tornou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus como Pai, como Filho. Sim. Entende? Então, se Ele está em você, por que o intermediário? Aí começava a brotar outras questões que você pode até achar interessante. Por exemplo, vamos lá, dá uma ideia, né? Diz que é bom, gente, diz que tem um santo católico que é dos milagres, né? Não faça isso. O Santo Antônio. Eles acreditam assim, que é o santo do milagre. Tá, mas ele morreu no ano de 1200, 1300, tá? A pergunta é, ele morreu? Morreu? Morreu. Morreu. Foi julgado? Ainda não. Segundo o creio, não. O credo católico, não. Porque ele ainda há de vir a julgar os vivos e os mortos. Certo. Tá. Então, o túmulo dele está lá na Itália, parece, que se não me engano. Certo? Está lá na Itália. Então, como é que eu vou falar com o espírito do Antônio, se ele já está morto? Se eu for invocar o espírito do Antônio aqui, isso aqui não é mais uma igreja. Aí que bicho pega. Aí que começou o questionamento. Eu falei, como é que eu vou falar com o que morreu? Vou falar com o que ressuscitou? Com o que eu recebo? E eu fui perseguido por isso. Por crer no Jesus vivo e ressuscitado que está no meio de nós. O Filho de Maria, o que transformou os 12 apóstolos, que mudou os 12 apóstolos, transformou as vidas dos apóstolos. Então eu fui afastado na época por causa disso. Entende? Por tentar entender. Por tentar entender. Aí, né, foi aí voltando à questão da paternidade. Então, nessa época, eu perdi essa questão, porque eu tinha o padre, significa pai, em latim. Se bem que a Bíblia diz, a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só o vosso pai. A ninguém chameis de mestre, porque um só o vosso preceptor, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu me proponho a obedecer ao Senhor, essas coisas se tornam evidentes, porque eu vou obedecer ao Senhor pela boca do Robson. O Robson diz, está escrito, mas hoje eu leio, você tem acesso. Se nós vivêssemos numa época... Não pode ir pelo achismo, né? Acho que fulano está certo, eu vou seguir de olho fechado. Por exemplo, eu sempre ouvi dizer que o terço foi Maria que deu, né? Maria que ensinou. E quando eu fui estudar sobre a origem, eu descobri que não foi. Que na verdade os monges, eles faziam o saltério dos salmos, a leitura dos salmos, e o povo era inculto, o povo não tinha cultura, não sabia ler, e faziam isso em latim. E o povo ia para a igreja, não entendia nada, claro, se fala outra língua você não entende nada. E aí eles ensinaram o povo a ficar repetindo o Pai Nosso, tantas vezes, quando eles repetiam. Aí eles contavam pelas bolinhas. Isso, aí de repente eles incluíram entre cada Pai Nosso 10 Ave Maria, que é a saudação do anjo. E depois disso, no ano de 1200, um tal de Santo Domingo, que eu não sei se ele vai ser julgado ainda segundo a Bíblia, que segundo creio, ele vai ser julgado, que ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, porque o Deus não deu a autoridade para homem nenhum dizer quem é santo e quem não é, porque o homem vê a face, Deus sonda o coração, entende? As intenções do coração. Eu sempre peço a Deus que purifique minhas intenções. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando isso para me engrandecer.
Mas eu estou falando para que você, vendo a verdade, como o João diz no Evangelho, essas coisas são escritas para que vocês, conhecendo a verdade, tenham a salvação em Jesus Cristo. Sabe, abri um aspas aqui, pastor. Eu acho interessante, trazendo para a nossa realidade e como nós, né, pensamos como seres humanos. Se, por exemplo, eu vou comprar um produto e eu olho na vitrine o preço R$100, quanto é que eu vou levar para comprar o produto? R$100. Por quê? Porque está escrito. Está escrito, né? Eu acho que é 90, mas está escrito 100. Eu vou levar 90, eu vou comprar esse produto? Bem difícil. Muito raro. Então pode ser só se o cara quiser, mas se o dono do mercado for bonzinho, né? Por que eu estou falando isso? Trazendo uma analogia à palavra de Deus, ao que se é pregado em qualquer púlpito hoje, em diferente religião, eu acho que existe o costume de muitas pessoas sentar e nem prestar atenção no que está acontecendo ali no lugar. Pois sabe? Eu estou ali, mas não estou ali. Eu prestar atenção, mas atenção mesmo. E é isso que faz a diferença. Talvez é por isso que, naquele momento, o pastor Carlos aqui teve a epifania, a ideia, poxa, mas espera aí, tem algo aqui que está gerando um conflito, não está batendo. A palavra diz isso, o dogma diz isso, mas a gente está praticando isso. Você, quando recebe, assina um contrato de trabalho, tá lá as regras e as cláusulas lá. Se você assinar ignorando o que está escrito, você vai ser penalizado no dia que você desobedecer aquelas regras e aquelas cláusulas. Perfeitamente. Por exemplo, hoje, o Supremo lá, o Supremo Tribunal Federal, o STF, eles se denominam os guardiões da Constituição. O que é a Constituição? São as cláusulas. Todas as regras. Então, eles não podem julgar nada. Por exemplo, a Constituição não foi feita pelos juízes, tá? Eles podem ter dado uma parcela, é feito um projeto de lei, mas quem fez a Constituição, por exemplo, do Brasil, foi a Câmara dos Deputados e os senadores. Esse povo aí é que faz as leis. E o Supremo, eles obedecem o que eles, os deputados e senadores, decidiram como lei. Então, eles são guardiões da Constituição, ou seja, eles estão lá para julgar segundo o que está escrito, como a gente está falando. Os juízes são os executores, né? Exatamente. Na verdade, eles estão lá para dizer, olha, o cara agiu certo porque está escrito isso, ou agiu errado porque está escrito isso. Uhum. Certo? E a gente, na fé, a gente não pode agir... eu acreditei lá no São Longuinho, porque me disseram que era importante. Não, gente, você tem que ter um cuidado. A Bíblia diz que quando você recebe um evangelho que não é o verdadeiro, você está sob um regime de maldição. Gálatas 1:8. Abre lá, pega o teu Google lá, ou pega a tua Bíblia. Gálatas 1:8 e 9. Aquele que anunciar o evangelho diferente daquele que você já tem recebido, que seja maldito, diz Paulo aos romanos. Seja anátema. Aos Gálatas, né? Não, aos romanos. Certo? Seja nato. Entende? Então, é muito importante a gente conhecer a verdade. A Bíblia, ela diz assim, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas aí que entra, qual a verdade? A minha verdade? A sua verdade? Não. A do pastor? A do bispo? A do padre? A do papa? Ou a da palavra de Deus? Eu sou a verdade. Como o caminho é a verdade. Como eu disse lá, né? Teve um que é considerado santo na Igreja Católica, que é João da Cruz, diz assim: tudo nos falou de uma vez nesta palavra, nada mais tem a falar. Portanto, se alguém quisesse interrogar a Deus pedindo-lhe alguma visão ou revelação, agravaria muito a Deus em não pôr os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade. Isso está lá no artigo 65 e 66 do Catecismo Católico. Foi eles mesmo que falaram isso, não foi eu. Aí onde eu quero chegar. Por que eu quis dar mais ênfase? Alguém me perguntou, escuta, mas a Igreja Católica comete idolatria? Você como católico, você cometia idolatria? Foi aonde nós entramos na questão dos documentos católicos. Por quê? Porque eu preciso ver o que o catecismo diz, o que está escrito. Sim. Segundo o que está escrito... Que a regra diz, né? Isso. Segundo o que está escrito, diz assim... ele fala bem assim, ó. A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus.
a uma criatura no lugar de Deus, em lugar de Deus. O Senhor esteja conosco. Qualquer um que seja, né? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Quem está no meio de nós? Deus. Senhor. Então, o São Robson, eu acredito pela minha fé que me inventaram, que me enganaram, que o São Robson está aqui. Se tivesse mesmo, que nem o Robson, eu ia poder falar: Robson, intercede por mim, ora por mim. Porque ele está vivo aqui do meu lado. Mas você que está aí, só se você mandar um e-mail para ele, ou um zap para ele, ou entendeu? Seguindo a nossa lógica, né, também sobre a questão do julgamento, né, que o próprio credo diz que ele vai julgar os vivos e os mortos. Eu imagino que algo que foi canonizado como santo ainda vai passar por julgamento. Se você trazer a realidade de hoje, quando uma pessoa vai ser julgada ainda, ela fica retida. Ela fica inacessível, né? Ela fica presa, não é isso que acontece? Exatamente. Como é que você vai ter acesso? Se você abrir Apocalipse 6:9, diz que eu vi, diz João, as almas dos santos que foram mortos por causa do testemunho da palavra do Senhor, debaixo do altar. E eles clamavam em alta voz: até quando do Senhor, que é santo, sublime, não vai vingar o sangue dos nossos irmãos que estão lá na terra? Eles estão intercedendo. Mas estão intercedendo por você que crê no Senhor Jesus como presente. Então a idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Não é Deus. Então, abaixo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos são criatura. Os anjos são criatura, Maria é criatura, os santos são criatura, que os santos que a Igreja Católica crê, né? São criaturas. Então tudo foi criado por Deus. Somente o que não é criado é o Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? Ele é Deus antes de todos os séculos. Entende? O resto é tudo criado por Deus. Então, quando eu honro e venero, segundo o catecismo católico, uma criatura no lugar de Deus, eu não estou dizendo que ele é senhor daquele ambiente. Diz assim, ó: a idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Eu não estou só adorando a uma idolatria, a um não, santo. Não, mas eu não estou adorando Maria. Não, também... Mas eu não estou adorando Maria, eu estou venerando. Só que não é a mesma coisa. A origem da palavra venerar, honrar, é glorificar. Sim. Ou seja, estou dando mérito àquilo que não merece no lugar de Deus. Logo, eu estou falando assim: Deus, fica aqui no seu cantinho que agora eu quero fazer isso aqui. É uma escolha. Na verdade, é como se de repente esquecesse que Deus está presente e aí acreditasse que um ser que, por exemplo, no caso de Maria, que uma mulher especial, abençoada por Deus, sem dúvida nenhuma, que segundo a fé católica... Não julgando as atitudes dela. Não, ela foi santa em todas as suas atitudes. Mas sim as nossas, né? E como nós interpretamos as pessoas. Ou sim, ela entendeu. E segundo a fé católica, ela foi assunta ao céu. Ou seja, ela não está aqui. Sim. Se ela não está aqui, quem está aqui conosco? Não é desprezar alguém que foi santo, que foi bênção, que no seu tempo fez a sua parte. Que deu testemunho, que foi usado, não é jamais. Isso. Nós temos a nossa fundadora, que é a Aimee, na Quadrangular. Ela no seu tempo ela não foi santa, ela foi pecadora, uma mulher pecadora. Mas que no seu tempo ela foi exemplo e atraiu a glória de Deus pelas suas atitudes, pela sua fé. Então esses homens que até milagres fizeram no seu tempo, eles foram importantes sim. Graças a eles nós estamos aqui. Tanto é importante a vida desses homens, importante, porque disse Jesus, Pedro falou assim para nós que deixamos tudo e seguimos. Ele disse assim: vocês vão sentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Então quem sou eu para falar do Pedro, do Tiago, João, misericórdia? Eu até digo para vocês o seguinte: se Pedro, Tiago, João ou Maria tivesse aqui, eu não ia perder tempo fazendo essa live. Eu ia estar falando com ela, entendeu? Conta das suas experiências, né? Claro. Exatamente, eu ia sentar ali, vamos conversar, porque ele está presente. Agora Deus não, Deus está presente. Deus está presente aqui como está presente na sua vida. E isso que é importante, isso que nós precisamos fazer. Às vezes as pessoas acham que a gente... não amam aqueles que foram homens e mulheres de Deus. Não, nós amamos. Meu Deus do céu. Aliás, eu até digo para vocês, somos gratos, né? Se ser devoto de Maria é agradar a Deus, nós somos mais devotos de Maria que muito católicos. Sabe por quê? Ela disse assim: fazei tudo que ele vos disser. E estamos aqui pregando o evangelho. Ele mandou fazer isso. Na segunda, terceira websérie, eu acho que eu deixei claro lá
a experiência que eu tive que Deus mandou, o que Deus mandou eu fazer. Hoje o que eu faço é a ordem de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Entende? As vidas, as pessoas que foram transformadas, pessoas que largaram tudo, sofreram as perseguições que eu sofri. Entende? Hoje como pastor, que até eu contei uma parte, né, Deus? Que eu recebi 4 profecias, 4 irmãos, que eu seria pastor da igreja que eu sou hoje. Eu fugi dessa igreja, porque levantou uma perseguição tão tremenda que eu não suportei. Eu fui para uma outra igreja da mesma congregação minha, não pedi bênção, não tinha nem clima para pedir bênção, tal era a situação de perseguição. E aí eu fui lá para essa outra igreja e essa igreja cresceu, foi quase a 200 membros, né? Vocês acompanharam, confirmaram tudo isso. Cheguei a me tornar coordenador de 3 ou 4 bandas que nós tínhamos, lá disputavam, né, o altar. Tinha várias equipes, né? Equipes de louvor, adoração, uma bênção. E também nós tivemos encontro de casais, nós éramos líderes de casais, nós equipamos a igreja com cadeiras, pratos e xícaras de porcelana, fomos lá, fizemos, os irmãos ajudaram e a gente equipou. Então a gente estava crescendo. Nesse inteirinho foi onde surgiu a presença do meu antigo superior, que era o pastor superior do que estava aqui na IEQ Giannini. Começou a me ligar e eu fugindo dele com medo, o que ele ia falar? Pastor Luiz de Cristo. É o pastor Benção, esse homem é Benção, o que ele tem de tamanho, ele tem de coração, muito abençoado, sabe, muito mesmo. Eu não posso. É benção. Ele deixa a gente trabalhar na liberdade e só pede para a gente se manter firme no Senhor, em fidelidade, lealdade e oração, e busca das coisas certas. E isso é maravilhoso. A gente tem. Nunca tive problemas, porque quando a gente anda no mesmo evangelho, não vai ter problema, né? Ele trabalha lá, faz as lives dele, você pode acessar aí aqui Cachoeira, assistir as lives dele lá, é benção também. Então aí ele começou a ligar para mim, e eu fugindo, até um dia que ele me achou em casa, aí eu tive que falar com ele. Tinha vindo as profecias, só que uma coisa eu quero dizer para você que tem chegado profeta na sua vida, não corra atrás de profecia. Eu não corri atrás dessas profecias, de ser pastor, eu fugi delas, aliás. Quando vir uma profecia sobre a sua vida, né, eu acho que a orientação que nós daríamos é assim: continue tua vida. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai. Simples. Aí você vai descobrir que era uma profetada, né? Se for de Deus, vai acontecer. E não existe nada que você possa fazer, vai pedir. É tipo o profeta Jonas. Deus mandou ele pregar para Nínive. Ele não quis, ele pegou um navio contrário, a baleia veio lá, abocanhou ele, ou o peixe grande, né? E aí ele acabou sendo vomitado lá. Não tem, vai acontecer. Quando é Deus que falou, vai acontecer. Agora, quando não é Deus, cuidado, está cheio de falsos profetas. Fique com a Bíblia melhor. E vale lembrar uma coisa, né, sobre essa questão profética. Quando alguém entrega, ou quando Deus realmente tem, né, uma direção para a sua vida. Muitas vezes, quando você começa a caminhar fora da palavra de Deus, você pode sim atrasar algumas coisas que vão acontecer na sua vida. Sim, pode. Você pode, mesmo que seja destino de Deus. Claro, você pode, porque existe sim a tua escolha. Porém... Não quer dizer que você vai abandonar. Deus profetizou, não é que você vai se jogar no mundo porque Deus vai te resgatar. Não. Não faça isso. Não. Você vai... O que você vai fazer? Vai continuar a tua fé, o teu caminhar, mas não fique correndo atrás de profecia. E aí traz até aquele pensamento, né, que é popular, né? Ou você vem pela dor ou pelo amor. Normalmente as profecias também se cumprem dessa forma, né? Tem irmãozinhos que estão assistindo aí que eu vou ser profeta, você vai vir pela dor, porque você é teimoso que nem uma mula. Aí, ó. Perdão da palavra, tem uns irmãozinhos que são teimosos que nem uma mula. Tá vendo a luz, tá sendo ofuscado pela luz, mas tá uma teimosia, não quer. Só que essa tua vida cheia de prazeres vai acabar. Isso vai acabar, vai entrar aflição. Eu conheço pessoas, irmãos, que começaram a zombar de Deus. Casaram-se e hoje não são felizes. Perderam o gosto até pela esposa, se separou, porque simplesmente zombou de Deus, zombou do que Deus está falando. Deus quer te dar uma vida transformada, mas você quer viver do teu jeito? Tudo bem, viva do teu jeito. Só que isso vai ter um preço muito mais caro do que se você tivesse dado ouvido a Deus, você ia viver muito mais, não ia atrasar a bênção, né? Sim, claro, exatamente isso. Prazer só no Senhor, né? Não tem como. Eu estava vendo aqui, pastor, nós estamos no 5º episódio. Quinto episódio. Então, eu tenho para mim que eu acredito, até que acho que no último eu disse que talvez eu encerraria. E eu acredito
que se alguém, ao assistir esses episódios, tiver alguma pergunta a fazer, depois me procure. Na verdade, terminando hoje, tem mais um. Nós ainda vamos falar dos frutos, do que tem gerado do pós, de como tem sido. Pois é, na verdade... 6 anos? Quantos tempos de Hope já? Estamos indo para... Foi 2008... 5, 6 anos. 5, 6 anos já. 6 anos. Temos algumas histórias aí interessantes também. Eu acho que nessa última a gente vai falar sobre todo líder espiritual que faz a obra de Deus. Eu queria deixar uma mensagem depois de final, mas eu vou deixar isso depois na outra, tá bom? Temos inclusive a mão de Deus sobre várias situações, né? O pastor sofreu um acidente. Deus, sim, nossa, o que fez? Nós falaremos sobre isso. Não. Mas dando continuidade aqui, pastor, agora deixa eu fazer algumas perguntas. Eu estou vendo aqui, ó, temos 4 folhas. E tudo que falamos, até agora eu acho que avançamos 2. Não dá para falar. Para quem tiver interesse em saber mais sobre isso tudo, sobre essa tese, sobre o que levou o pastor a chegar nessa conclusão, né, baseado na Bíblia, baseado nos dogmas, como que faz para saber mais? Te procura pelo WhatsApp, manda uma mensagem aqui. Na verdade é o seguinte, eu tenho uns vídeos no YouTube. Eu tenho, naquela época que eu gravei, eu tinha cabelo ainda, um pouco de cabelo ainda, porque eu gravei naquela época. Tinha YouTube naquela época? Tinha, já existia. Não é tão velho assim. Eles estão bem toscos, assim, a forma de gravar, mas estão todo o conteúdo lá. Estão explicações de 1 a 5. Se você tiver interesse, eu mando para você o link, aí você acessa 1 a 1, tá lá. Podemos até subir no canal da Hope. Como material complementar. Isso, podemos deixar. Aí tá todo o conteúdo lá, porque aí eu leio. Lá eu leio tudo que eu escrevi. O qual, quando o padre pegou, perguntou quem foi que escreveu. Eu falei, é mentira? Ele dizia assim, quem foi que escreveu? Eu falei, não, eu tô perguntando se é mentira. Ele perguntou, que estudo você tem? Eu falei assim, eu tenho 8ª série. Ele falou, não foi você que escreveu, não. Alguém escreveu isso pra você. Eu falei, tá, mas é mentira? Ele não respondeu. Ele disse que era muito sério. Por quê? Porque ali também tem profecias que se cumpriram. Você sabia que a proibição do casamento, por exemplo, é um outro assunto, né? Para os padres é uma profecia bíblica? Tá lá. Depois eu te falo, não vou te falar agora não. Mas eu não quero voltar ao assunto, senão a gente Ok, vamos lá. Então, você que quiser saber, fica acompanhando aí que nos próximos dias a gente vai estar divulgando o canal do YouTube da Hope, né? Onde vai ter vários conteúdos, inclusive esses aqui, a gente vai fazer um resumo e vai pôr lá. Mas dando continuidade aqui, então, ok. Chega um momento que você precisa levar esses textos e entendê-los e colocá-los diante de Deus, mas precisa tomar uma atitude também, sim, mediante a comunidade a qual você está. Eu não posso saber da verdade, ter a resposta do sinal que eu pedi para Deus e não fazer mais nada. Aí eu preciso fingir que não existiu, não tem como. Aí eu contei para vocês na última eu contei das irmãs que bateram na minha porta, convidaram. Depois Deus começou a visitar poderosamente, consolou nosso coração. Nós sentimos essa choro, alegria, né? Tudo junto. É muito maravilhoso. Você que não conhece o batismo no Espírito Santo, se informe como receber o batismo no Espírito Santo. Só Jesus dá, homem nenhum dá. Talvez ele use alguém para impor as mãos sobre você e você ser batizado no Espírito Santo. A tua vida se transforma numa outra pessoa. Tudo com visão do céu, tudo com direcionado para o céu, né? Então a gente caminhou nesse período todo aí, a gente estava falando que você fugiu um pouco ali do pastor Luiz de Cristo e tal, até que ele te encontrou em casa, né? Encontrou. Foi quando ele encontrou em casa e perguntou, como é que você está? E eu falei, olha, eu estou bem, pastor, tá uma benção. Eu contei, ele parece que não quis dar ouvido a nada que eu falei, no sentido porque ele estava aflito. Ele falou assim, é que o Espírito Santo está me incomodando. Eu falei, mas por quê, pastor? O Espírito Santo quer que você seja pastor lá no Equejanina. Eu falei, Jesus Cristo. Aí veio as profecias. Confirmou. Só que tinha um detalhe, irmãos. Eu estava numa igreja com quase 200 membros. Pro ego isso é bom, né? Cresceu com a ajuda do nosso trabalho, claro. Foi Deus que fez crescer, mas... coordenava os filhos do pastor lá, tinham que se submeter a mim. Imagina a autoridade que esse pastor tinha me dado. E aí, eu tinha que renunciar aqui lá para assumir uma igreja com 5 membros feridos. 3 diáconos que, quando eu assumi, abandonaram, entregaram o cargo.
Aí eu tinha que fazer uma prova. Se foi Deus que falou que eu ia ser pastor, agora eu vou fazer a prova. Eu vou renunciar àquele trabalho e vou assumir aqui. E detalhe, né? Existia um pastor na época, né? Não, na época ele tinha ido embora. Isso, ele mudou o ministério e tinha ido embora. Né? E aí ele deixou esses irmãos com... Foi assim que na começou. verdade o pastor Joãozinho ainda acompanhou um bom tempo a gente, inclusive ele cuidava ali, mas o pastor Luiz disse que o Espírito Santo estava falando que era eu. Então, Tinha dado uma direção, né? É até interessante que o pastor que estava na época, ele obedeceu, ele entendeu aquilo que o pastor Luiz de Cristo trouxe e ele caminhou na obediência. Isso, poxa, é muito raro. É muito raro. Né? Só que depois ele mudou também, saiu da igreja para uma outra denominação religiosa. Mas isso é outra Assumiu história. com 5 pessoas. E aí eu fiquei orando e chorando lá, falando, Senhor, agora eu vou ver se é a profecia tua ou não. Porque eu não vou ser pastor de paredes, você não pastoreia um curral de Deus. Não tem como. Um pastor de ovelhas tem ovelhas. Sim. Não precisa nem ter curral, mas tem que ter ovelha. Eu sou pastor a partir do momento que eu pastoreio, né? E aí ficaram lá na antiga igreja, meus filhos que estavam todos lá, o meu genro, Robson Moreira, e ficaram lá. Só que na primeira semana que saiu, o pastor de lá falou umas coisas que não encaixou bem, né? Houve um conflito, eu estava lá, né? A gente continuou caminhando, até que chegou um momento que nós entendemos que Deus tinha falado, na verdade, comigo e com a Miriam, e isso também, não digo que é profecia, mas é a palavra de Deus cumprindo. Eu entendi de Deus, junto com ela, que nós precisávamos estar juntos. E interessante, legal deixar aqui que o pastor Carlos jamais nos convidou para estar. Não. Nos chamou, falou, sai de lá e vem para cá, sabe? Porque normalmente, os filhos acompanham os pais, né? Os filhos continuaram lá. Não. Mariana, Felipe... Até hoje eu tenho, por incrível que pareça, a gravação daquela reunião foi feita, eles não souberam que foi gravado. Então, segundo o pessoal, eu tenho até hoje essa gravação e as falas... Foi bênção, sabe? A gente tomou um posicionamento e eu lembro que até alguns jovens acabaram vindo junto, né? Entenderam, se vocês forem descer... Na verdade, eu digo para vocês que era mão de Deus, mesmo porque logo em seguida, acho que não durou muito tempo, o pastor de lá, que eu não vou citar nomes, ele tirou o nome Quadrangular e quis montar uma igreja com outro ministério. Outra visão, né? Outra visão. Hoje ele está pastoreando, mas já não é mais pastor junto com a gente nesse ministério Quadrangular. Então, eu acho que nós tínhamos sofrido muito se nós tivéssemos ficado lá, sabe? Hoje a gente tem uma cobertura espiritual abençoada, com uma experiência incrível, acho que ele chega a 35 anos de pastoreio já, o pastor Luiz, com uma experiência de cura divina, o pastor Marcelo, que auxilia ele, com o Ministério de Libertação. Então tem sido coisas assim maravilhosas. Eu não posso jamais negar. Na verdade, tanto o pastor que me perseguiu, como o pastor que me cedeu o local para ser pastor, como o pastor onde eu estava na igreja, que eu pedi a bênção, porque aí eu pedi a bênção certinho para vir para cá. Eu posso dizer que todos eles foram instrumentos de Deus no seu tempo. Todas as coisas cooperam. Porque a Bíblia é clara, todas as coisas cooperam. Então, eu sempre orei por eles e vou continuar orando. E hoje eu digo de que Deus abençoe vocês grandemente e faça vocês caminhar pelo caminho da verdade. E que se tiver que reconhecer um erro, não tenha medo, não. Eu reconheço direto, até da minha igreja, porque nós somos pecadores. Sabe? Até tem um irmão que estava no Facebook falando assim, o pastor tal, a pastora tal matou o marido, o padre tal roubou milhões, o João que não era de Deus lá e fez arte lá. E ele falou assim, agora eu que tomo uma cervejinha que vou pro inferno. Eu não aguentei, eu respondi, meu irmão, a Bíblia é clara, cada um dá conta de si mesmo diante de Deus. Nós não damos conta das pessoas que escandalizam, não damos conta das pessoas que fazem errado. Eu vou responder por mim, você vai responder por você. Você não responde pelo teu pai. Inclusive, eu não posso basear as minhas decisões no erro dos outros, só porque... Né, tipo assim, eu vou me revoltar. Tipo assim, até tem uns também que falam umas coisas bonitas, né? Eu não vou deixar a igreja de Jesus Cristo por causa do Judas.
Porque lá tem o Pedro, tem o Tiago, tem o João. Eu acho interessante, sabe, Eu vou pastor? me privar do convívio dos bons irmãos por causa de um que foi falso comigo? Não, de maneira nenhuma. Existe, né, na Constituição, trazendo aqui para a nossa realidade, os direitos iguais, né? Sim. Cidadão. Perante a palavra de Deus, os direitos eles são iguais, porém são individuais. Sim. Porque a medição é de acordo com as atitudes. Sim, na verdade. Né? Não tem como, de acordo com a entrega, de acordo com aquilo que a gente faz. É interessante isso. Mas isso é... E aí, ok, chegamos num momento em que assumiu uma igreja. Caminhou, começou com 5 pessoas, durou o que ali? Foi praticamente final de um ano, né? Final de um ano, 5 de dezembro, eu já não me lembro a data, porque eu nunca me detalhei a ficar marcando data, quanto tempo foi, quantos anos foi, entende? Hoje eu tenho que estar de pé. O que passou, passou. Como diz uma música, né? Não importa, ficou debaixo da porta. Entende? Hoje é hoje, sabe? É hoje que eu preciso tomar a minha atitude. Para aproveitar, pastor, aí, para a gente fechar, ainda temos aí uns 10 minutinhos. Como que tem sido a experiência de pastorear uma igreja até aqui? Na verdade, eu vou falar pro pessoal e na próxima live a gente vai falar sobre a questão, o que sofre, a luta que sofre um pastor, a dificuldade que sofre. Porque as pessoas elas acham que... pastor sofre? Sério? Se eu entrar nesse assunto... Mas o pastor não tá tudo bem, não é tudo tranquilo, tem uma igreja inteira à disposição, como é isso? Se existe pastores que recebem o membro da igreja, não o ama, não o acolhe, não tem carinho por ele, isso é um problema desse pastor, tá? Mas sabe o que é agir com empatia? A pessoa vem cheia de problema, dificuldade, conta a história dela, se é verdade ou não é, a gente acolhe como se fosse verdade, ora por essa pessoa, acolhe ela, dá oportunidade, faz ela crescer espiritualmente. Aprende a amar, né? Sim. Eu vou dizer uma coisa, e às vezes vai embora e não diz nem tchau. As pessoas não entendem que elas estão, de certa forma, desprezando o amor. Porque quem que Deus pôs para acolher você e cuidar de você? Quem que Deus pôs? Diz que ele constituiu profetas, apóstolos, pastores, doutores, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus colocou essas pessoas. Aí a pessoa simplesmente abandona. Como se a gente achasse que eles não servem para nada. Como se nunca existisse nada, né? Nós formamos um corpo de Cristo, formamos uma família em Cristo, cuja cabeça é Deus, e a pessoa simplesmente começa... Ela não sabe que dor que dá no coração, irmãos. Eu ia entrar nesse assunto na próxima. Isso é interessante, mas fica aqui um start, né? Pelo menos para as pessoas saberem, e aí a gente continua. Existe uma palavra que a gente conhece muito bem, chamada intercessão. Sim, essa é a verdadeira. Essa intercessão, só para você, né, que talvez não esteja conhecendo, interceder é quando você tem, de repente, aqui, algo atingindo essa pessoa, você se coloca à frente. Você leva as dores, você ajuda a proteger essa pessoa para que ela se erga, para que ela se levante, né? Espiritualmente, em batalha de oração. E não só espiritualmente, né? Claro, a gente vai defender o que a palavra diz, né? O que é correto. Mas no mundo real mesmo, fisicamente, aqui a gente tem, sim, pessoas que se doam, pessoas que falam assim, meu irmão, segura a minha mão. Isso não é só em oração no secreto, isso acontece... Aí, às vezes, a pessoa vê um pastor revoltado, mete a boca no pastor, não sabe... Não sabe um terço do que passou. Eu vou falar de política aqui, mas de uma forma melindrosa. O Lula dizia assim, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Entende? Todo mundo olha para o pastor e acha que ele está no bem bom. Não, irmão, às vezes ele está quebrado porque irmãos desprezaram, foram embora. Simplesmente não deram satisfação. É como se você não significasse nada. Aí a pessoa quer ser amada, ela quer ser querida, ela quer ser aceita. E eu fico assim, meu Deus do céu. Inclusive, pastor, eu vou pegar um gancho aqui. Se você fizesse a conta, dá mais de 2 mãos de pessoas que passaram entre nós, que nem tchau disseram, nem chegaram assim, pastor. Mas eu vou fazer um apelo agora aqui. Nós estamos em setembro e nós vemos aí que é a fase do setembro amarelo, né? Que é a prevenção ao suicídio. Sabia que pastores têm se matado por causa disso? Sabia, porque a empatia significa se colocar no lugar do outro. Aí a pessoa ama. Exatamente. Sabe, se debruça sobre a dor da pessoa. Entra às vezes na questão do relacionamento de casais quebrados. Aí eles ficam de bem e você fica quebrado. Casal, gente, é um negócio mais delicado do mundo. Porque se ouve um, ouve o outro.
Hoje já mudou, né? Diz que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Na verdade, diz que não é não. É bem assim não. A gente tem que... Até o pessoal tá postando coisas assim, dizendo assim, se o teu marido bate em você e o pastor manda você ficar quietinha, denuncia ele e o pastor. Tá escrito isso, é cúmplice. Claro. Entende? Na verdade, a gente interfere sim. O que é certo, irmãos. O que é justo. As pessoas não estão acreditando mais na igreja por causa desses que causam escândalo, dessas mentiras. Essa semana, né? Passou um vídeo de um pastor, disse que xingando a mulher, batendo na mulher e não sabia que a live estava correndo. Meu Deus do céu. Que absurdo, irmão. Se isso é verdade, eu nem sei se é verdade, porque existe tanta mentira na internet. Mas se aconteceu, esse cara perdeu tudo, já acabou. Entende? São situações tristes. Agora tem aquele pastor verdadeiro, irmão. Aquele que se doa, né? Sabe, aquele que você olha para a vida dele, ele mostra as contas dele, ele comunica para a igreja as contas, para os obreiros, onde que ele gastou, eu fiz isso, eu faço isso. Não tem uma vida dupla. Não tem uma vida dupla, eu nunca disse que eu sou santo, santo é Deus. Nós nos santificamos através do sangue de Cristo. Falar uma coisa como membro agora, né? Eu tenho, claro, aqui digamos assim, uma posição de responsabilidade na igreja também. Acabo procuro ser, né, um braço direito do pastor Carlos. Não tenho chamado para pastor, pelo menos até hoje Deus não me chamou para isso. Não tenho estudo de pastor também, porque eu tenho amor ao coração, amor pelas vidas, né, e a gente tenta ao máximo se doar. Vou te falar como membro, você que está acompanhando essa live, você que vai ver gravado. É a primeira igreja que eu participo, desde os meus 17 até os 35, onde pessoas fogem de cargo, pessoas têm medo de assumir responsabilidade, porque cargo, título é isso. Onde o pastor abre tudo, até a cozinha para você ver o que tem, o que não tem, onde você pode participar. E eu não falo isso porque sou genro do pastor Carlos, não. Eu nem combinei com ele aqui, olha. Ele está até me olhando aqui, o que ele vai falar? Eu estava com medo já. E falo para você, pastor aqui não ganha salário da igreja. Tá? Não ganha, ele não é mantido pela igreja, ele trabalha fora, ele tem os afazeres dele fora. Tem os estabelecimentos. Procura, se né? A gente tem os estabelecimentos, tem aluguel dos estabelecimentos, é outra história, foi o recurso próprio, não foi dinheiro da igreja. E tudo que acontece na igreja, só para você entender como funciona a nossa igreja local hoje, nós somos uma subcongregação ainda. Então, o que se arrecada aqui de dízimo vai para a sede, eles administram, sim, eles fazem. Tudo que foi feito aqui... Tem funcionários, tem prédios, tem impostos... Muitas coisas, né? Outras subcongregações que dependem... E depois com a pandemia agora, a situação complicou para muito. Teve congregações que tiveram que fechar, que não teve recurso para se manter, pagar aluguel, essas coisas, porque as pessoas foram embora. Simplesmente deixaram de ser fiéis. Irmãos, é por causa de Deus que você tem que ser fiel, não é por causa de pastor. Se você deixou de ser fiel, Jesus disse assim, aliás, João disse assim, que tudo que nós... se você não ama um irmão que vê, como você diz que pode amar Deus que você não vê? Jesus disse assim, tudo que fizesse ao menor dos meus irmãos... E pegando o gancho dessa palavra e analisando os dogmas, quando você idolatra qualquer outro e você não ama o teu irmão, cai no mesmo erro. Sim. Como é que você pode dizer que você ama, que você segue... ama o santo, fulano de tal, e você despreza... Perdão da expressão, e você caga pro teu irmão do lado. Você não tá nem aí pra ele, você não se preocupa, você finge que ele não existe, você entra na igreja, você tipo olha pro lado... É tipo a pessoa tratar o pastor muito bem e chegar em casa e maltratar a mãe, desprezar a mãe, não dar ouvido à mãe, não ajudar a mãe. Irmãos, e nós dizemos isso porque nós erramos também, muitas vezes. Erramos, né? Mas não tem medo de confessar, dizer assim, ó, eu errei, eu pisei na bola. A Bíblia é clara. Se algum de vós tiver pecado entre vós, confessai vossos pecados uns aos outros. Para você que está aí assistindo, ser curado, né? Para você ser sarado, para ser mudado. Aí a pessoa pergunta para ela, tá tudo bem. E pastor, existe ainda chance para quem está errando? Ainda existe chance de conserto? Claro que existe. Com a maior alegria que eu tenho de um filho na fé que estava andando com a gente e abandonou. Qual é o meu sonho? Ver ele de volta. Como o filho pródigo está voltando, alguém que reconheceu. Às vezes a pessoa não percebe que o maior erro da vida dela é esse. É desprezar o carinho, o amor das pessoas que amam a Deus. Esse vínculo nós temos que ter. Senão não adianta, cada um vai ter a sua fé individual, não existe isso. Não existe membro separado da igreja. Assim como não existe galho fora da videira.
Não existe. É uma mentira do diabo que estão jogando aí nos Facebook da vida, que você pode ter uma fé individual sozinho na tua vida e crer em Deus e o resto que se dane futebol clube. Primeiro porque não tem como você ter comunhão com os irmãos, né? Não tem tem. como ser igreja sozinho, Não, né? nossa comunhão é com Cristo Você é primeiro, parte de né? um corpo, né, para ser igreja, né? E Cristo vem buscar a sua noiva. A noiva, mas que está no corpo. Exatamente. Que está no Que corpo. faz parte da comunhão do corpo. Entende? A não ser que você mora no deserto sozinho, você não tem como ir na igreja nenhuma. Aí tudo bem. Mas se você tem as condições, se Deus te deu recursos e condições para estar congregando junto na tua igreja, você tem que ir na tua igreja. É claro que tem a pandemia agora, nós estamos de máscara. Vá, toma teus cuidados, vai de máscara. Só não bebo álcool, mas passa álcool para todo lado, entendeu? Que tem pessoas que, sabe, chega um absurdo. Veio do mundo. Era uma pessoa que era quase um alcoólatra, né? E depois que se converte, eu não sei quem foi que falou para ele, que disse que não tem problema tomar uns golinhos. Quem foi que falou que não tem problema? O diabo que estava em você não se alimentava desse golinho, não levava tanta gente à destruição por causa desses golinhos, e agora você vem dizer que não tem problema nenhum. Quem foi que disse? A Bíblia falou isso? Não, a Bíblia falou isso, não fala isso. A Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino do céu. Não tem parte. Irmão, fuja disso. Isso é armadilha, é cilada do demônio. Está na hora da gente voltar às práticas de santificação. Nós temos muitas coisas erradas na vida, nós fazemos muita coisa errada, mas cada vez que a gente olha e reconhece, é sinal que Deus está falando conosco. Isso é profecia. E pastor, e para casais que estão assistindo aí, pessoas casadas, tem solução para eles também? Tem solução, mas tem que os dois olhar para um rumo só, para Jesus Cristo. E como é que eles fazem hoje se eles precisam de um auxílio, precisam conversar com alguém? Como é que eles podem Primeiro proceder? preciso saber se eles são cristãos, porque ser cristão não é dizer assim, eu fui batizado. Ser cristão é obedecer Jesus Cristo. Se os dois são cristãos obedecendo Jesus Cristo, não pode estar havendo luta. Se está havendo luta, ou os dois estão errados, ou um dos dois estão errados. Um está puxando para cada lado. E aí não vai, né? Não sai do lugar. Sabe aquela história dos dois burrinhos querendo comer um monte de feno? Um puxando para cá e para lá, puxando para cá, não, nenhum come, nem esse come, nem o outro come. Um come um pouquinho, o outro puxa, vai. Aí de repente, um cochicha com o outro, com o xixo lá os dois, aí eles combinam, né? Vão comer um monte de feno primeiro, depois vão comer o outro. Isso deixou de ser burro. Deixou de ser burro. Me perdoe, meu. Tem solução sim, tem meio sim. Você pode ser feliz. Eu conheço casais que estão sendo tão felizes que a pessoa até tem medo de perder a felicidade que tem. E não vai perder. Só vai perder se abandonar os caminhos do Senhor. E para os mais velhos? Pessoa que já viveu uma vida inteira, que julga ter vivido uma vida inteira e talvez uma vida de erro e tudo mais, agora tem aí... Não, e não depende. Deus renova as forças da gente da noite para o dia. Se você se arrepender dos teus pecados, se voltar para o Senhor, entregar a tua vida para Jesus e mudar o teu proceder a partir daí, se converter dos maus caminhos, o Senhor diz, eu virei e sararei a sua terra, vou sarar a sua vida, eu vou transformar. Deus é fiel. Isso que é essa realidade gostosa de saber desse Deus poderoso, desse Deus Emmanuel, desse Deus conosco, é de saber que não tem idade, gênero, não tem nada. Tem o seguinte, a atitude tem que ser minha. Não adianta, o plano é de Deus, a lei é de Deus, o critério é de Deus. Aí entra a grande questão que a gente estava falando desde o início. É o que ele deixou escrito, porque não é o que o pastor ABC, o padre ABC falou, é o que ele deixou escrito. Não é o achismo também. Não é o achismo. Eu acho porque eu vi no Facebook, porque me mandaram uma mensagem. Não. Bíblia, irmão. Bíblia. A palavra de Deus, Jesus falou para o diabo, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Então eu queria, acho que hoje, fechar esse tema, eu quero agradecer, né, os irmãos, quem esteve conosco. Tivemos aí várias pessoas acompanhando, né? Desde o pastor Ezequiel, o Diego, o Marco Marques. Quem mais teve aí? Lidiane Silva, Giovanni Machado, a Cida Cândida, lá de Itapuá, o Johnny Góes, Luísa Ferreira e José Valmir Dresch. Nós conhecemos esses irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Tá muito bom você estar conosco. Compartilhe essa live, compartilhe, irmãos. Alguns assuntos que a gente trata aqui são assuntos que incomodam algumas pessoas, porque a gente vai ter que falar daquilo que é verdade, entende? Não são coisas que todos abordam, né? Sabe, tem gente que fala assim, quer saber, eu vou fazer do meu jeito, eu vou, sabe? Tá bom, faz do teu jeito, não tem problema, faz do teu jeito, só que
Você vai só ser salvo se você fizer do jeito de Deus. Do jeito que está escrito. Porque está escrito. Não é a minha opinião. Eu não estou falando da minha opinião. Foi mediante ao conhecimento das coisas que eu adquiri o conhecimento da verdade. Nem por isso deixei de ser pecador. Porque ainda habito numa carne fraca, frágil, tendenciosa e que eu tenho que estar policiando ela. Mas que também tem muita graça, porque o Senhor veio habitar na minha vida pelo Espírito Santo e tem mostrado, eu não quero perder o amor por causa de pessoas que estão indo embora, pessoas que não dão satisfação. Não quero perder. Mas que dói, claro. Sabe? Que dói, irmão. Se você foi embora, se você não deu satisfação, se você assistiu essa live, se você saiu da sua igreja, não da minha, da outra e outra igreja, não deu satisfação para o teu pastor, você deve satisfação e deve pedir de perdão, sim. Vai lá na tua igreja, pede perdão, falou, pastor, me perdoe, pastor, eu saí da tua igreja. Pergunta, pede para ele falar o que o senhor sente, como o senhor vê isso. Ele vai falar umas verdades para você, porque ele provavelmente ficou magoado, ficou entristecido, e você não deu nem tchum para ele. Né? E isso como qualquer pessoa comum, porque ele é uma pessoa. É uma pessoa comum, entende? E o apelo que... Olha, se o próprio Jesus foi para o Horto das Oliveiras chorar num momento de dificuldade, imagina nós, irmão. Foi chorar, foi tentar... Uma coisa que, sabe, assim, eu peço a Deus a graça de nunca me trancar, sabe? Por mágoa, por tristeza. E eu quero, assim, quando eu lembro das pessoas que às vezes estão se afastando, às vezes choro diante de Deus, eu falo, Deus, toma conta dessa pessoa, Deus, que ela se ache, que ela se encontre, sabe? Faz ela ver, faz ele ver, faz eles verem que o amor é verdadeiro e que às vezes eles estão buscando e jogando fora aquilo que eles já encontraram. Mas eles querem do jeito deles e não vai ser do jeito deles, jamais. Aí às vezes vão cair na mão de um pastor lobo mau, né? E tem, irmão, se cuida. Tem muito pastor lobo mau. É pelos frutos que se conhece a árvore, certo? Não é porque o pastor fala a verdade, é tosco, fala umas palavras pesadas, você tem que achar ruim. Tem um tema que diz que o pai bom é o pai chato, né? Ou aquele que cuida de você, que educa você, que mostra o caminho. Esse é o cara que quer ver você bem. O cara que não liga pra você, que não te dá conselho, que não te ajuda a direcionar nada, quer você, perdão a palavra, na merda. Que entendeu? Aceita tudo que você que faz. Aceita tudo que você faz, tá tudo bem. Não, Deus perdoa. Isso, vai desse jeitinho, desse jeitinho. Eu queria fazer um apelo aqui, né, pra você que tá assistindo, você que vai assistir essa live aí no reprise depois, ou pelo YouTube quando a gente subir lá. Bom, querido, se você pertence a uma igreja, você está caminhando, você tem um líder, um pastor, eu queria desafiar você como um apelo nessa noite. Pergunta para ele se está tudo bem. Pergunta se ele precisa de alguma coisa. E vou dizer uma coisa bem clara aqui. Nem negócios faça sem pedir opinião. Porque se o teu negócio fazer você se afastar dos caminhos do Senhor da igreja, não vai ser um bom negócio. Você vai ter prejuízo. E o prejuízo espiritual é muito mais sério do que o prejuízo material. É melhor você não ter nada no bolso, mas ter tudo no coração, que é a presença de Deus. Agora, de repente, então peça conselho. Se você vai fazer alguma coisa que vai te afastar do caminho de Deus, não faça. Se você vai casar com alguém que vai te tirar do caminho de Deus, não case. Se você vai andar com alguém que vai te tirar do caminho de Deus, não ande. Sabe? Se você vai negociar com alguém que vai te tirar do caminho de Deus, não negocie. Faz o que vai te colocar na presença do Senhor. E aí você vai ter certeza que tudo vai dar certo. E Deus vai abençoar você muito. Porque o que você realmente está buscando é aquela paz no coração. E isso dinheiro não paga. E essa paz só vem de Deus. De Deus. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, Pai amado, nós queremos, Pai, pedir para o Senhor, Pai, que tudo o que foi dito aqui, Pai amado, se existe algo, Pai, que alguém precisa ouvir, faça com que chegue até essa pessoa, Pai amado, para que essa pessoa tenha a mente aberta, Pai, possa receber essa palavra, Pai, que nós entendemos que o Senhor nos permitiu te levar, Pai. Que comece a pensar, em nome de Jesus, Pai, abre a mente de cada um, Pai, cuida de cada pastor também, cada líder, Pai, assim como nós falamos, Pai, Sim, Deus querido. Que não venham sofrer
esses tipos de lutas, pensamentos de morte, Pai amado. Sim, Pelo Deus. contrário, Pai, coloca ânimo, coloca amor, Pai, coloca membros, Deus. pessoas para pastorear, que realmente se doem e amem eles também, Pai. Verdadeiramente, Senhor. Supra, Pai, todo tipo de necessidade dessas pessoas, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome E Deus, de que Jesus. a cada um aqui, Pai, possa encontrar o caminho da verdade no Senhor, Pai, e caminhar. Sim, Senhor, nós te Em adoramos. nome de nós te Jesus, adoramos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, Pai. Deus abençoe. Boa noite para vocês. Amém. Amanhã tem live, né? Amanhã tem live, Amanhã tem às live. 8 horas. Né? Que os irmãos estejam lá. A gente estará ajudando na animação também, junto com a pastora Fátima, animando lá a esse momento de louvor e de adoração. E nas quartas-feiras nós temos feito intercessão. Nós intercessão forte. Nós temos orado pelo mundo político, pelas autoridades eclesiásticas e por você que tem pedido oração. Hoje eu quero estar colocando em oração e pedindo para os irmãos orar tem um tio Valdomiro lá em São Miguel do Iguaçu, também está com Covid. Nós tivemos um irmão também em Toledo que perdeu uma amiga que trabalha na saúde pública, Covid também perdeu. Nós tivemos durante a semana passada, né, Sim. um irmão muito conhecido nosso que também faleceu por Covid. Então esteja se cuidando, tá? Vocês se cuidem. Nós não sabemos nem como é que está transmitindo esse negócio, porque não sabemos mais se está no ar ou que jeito que tá muito estranho. Mas estejam preparados também, porque Deus prometeu a vida eterna. Então, se você está no Senhor, você não tem que temer nada. Você só se coloca. Por isso que você tem que entregar na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus. Não vamos começar a pregar tudo de novo. Deus abençoe a tua vida. Até mais, gente. Até Deus mais. abençoe. Amém.